com fotos pornográficas na página da corporação. O suspeito de liderar a invasão é goiano e também pode ter invadido sites do governo federal. Acompanhe com a repórter Nilce Moreto. No espaço reservado para as imagens de destaque da PM goiana foram colocadas fotos pornográficas. O ataque aconteceu de madrugada e por isso visto por poucos. Nosso pessoal que trabalha interno nos ligou informando que havia uma alteração de imagem na página da PM. Página essa de notícias apenas. A minha própria residência. Eu entrei na página, retiramos as imagens e cerca de 20 minutos já estava tudo normalizado. Os invasores ainda teriam deixado informações de outros ataques. Eles deixaram o endereço de um Twitter, nós entramos nesse Twitter e lá eles conversavam e diziam que já haviam invadido naquela noite 3 sites de polícias. Se eu não estou equivocado, da Paraíba, a de Goiás e uma do estado de São Paulo, algo relacionado à medicina legal. A invasão do site da PM aconteceu na mesma semana em que hackers atacaram sites do governo federal. O site do Ministério da Cultura sofreu uma sobrecarga de acessos. A estratégia é usada para tirar a página do ar. E é o mesmo que pode ter acontecido com as páginas da Petrobras, Previdência, Receita Federal. Nem o site da Presidência da República escapou. A informação oficial é de que não houve roubo de dados. O ataque vai ser investigado pela Polícia Federal. Na internet, o grupo de hackers brasileiros, LuzSeg Brasil, é apontado como responsável. O grupo seria liderado por um goiano. Até o nome dele e o CPF foram divulgados. Realmente os hackers têm essa competição por vaidade entre si. Então eles entram pelo mero prazer de mostrar aos demais que conseguem o que os outros não conseguiram. O nome do goiano foi apontado por hackers ligados a organizações internacionais que declararam na internet não terem aprovado os ataques às páginas do governo. Mas a informação ainda não é considerada confiável, porque para a polícia pode ter sido uma tentativa de confundir as investigações. Pessoas podem jogar pistas falsas para tentar tirar o foco, da investigação. Então ainda é muito cedo para dizer isso. Em primeiro lugar, é uma ofensa em relação ao site da Polícia Militar, instituição muito importante para proteger o cidadão. Com certeza foi algum tipo de recado, algum tipo de mensagem dos hackers, que são especialistas em crimes, em operações pela internet. Desta vez, além do site da Polícia Militar, hackers, na semana passada, invadiram o site do Ministério da Cultura, da própria Presidência da República, da Polícia Militar no Maranhão, em outros estados brasileiros também, e há a possibilidade de que o goiano, o Alexandre, esteja por dentro desses crimes e seja também um dos líderes, dessa quadrilha, de hackers, digamos assim. É muito fácil para quem já sabe manobrar ali, para quem já sabe usar a ferramenta da internet, extrair dados, informações sigilosas, enfim, manipular informações e dar prejuízos para a sociedade. Portanto, existem 2 tipos de hackers. Tem um hacker do bem, que é aquele que ajuda no desenvolvimento de softwares, de defesa e de segurança, e existe o bandido mesmo, virtual, que é o hacker criminoso, que traz prejuízos para a sociedade. Conversar agora com o perito criminal, Valber Pinheiro, ele está ao lado da repórter Fabiane Fagundes. Vamos continuar conversando sobre isso. Fabiane, é muito importante, porque na verdade, às vezes até a própria população, o internauta em casa comum, é lesado nesse tipo de crime, Porque geralmente esse grupo, os hackers, eles usam computadores de pessoas inocentes que nem sabem que de repente seu aparelho está sendo usado na articulação, principalmente de imagens, na manipulação de imagens, a princípio de imagens de sites muito procurados, mais públicos, como por exemplo da polícia, como nós mostramos na reportagem, também do governo federal, mas pode sim, se for do interesse desse hacker, ter acesso a informações sigilosas. E é sobre isso que nós vamos falar então com o Valber Pinheiro. Nessas invasões, pelo menos até agora, polícia, os peritos disseram que não houve acesso a informações sigilosas, como por exemplo dos sites do governo federal. Mas se for do interesse do hacker, ele consegue ter acesso a essas informações e manipulá-las para o mal, por exemplo, para roubar, além de informações, até mesmo dinheiro? Bom dia. Bom dia. Na maioria desses procedimentos, especificamente o acesso à informação sigilosa é meio complexo, porque a maioria dessas máquinas são muito bem protegidas. O que nós tivemos aqui foram 2 tipos de procedimentos. O primeiro
primeiro nós chamamos de defacement, que é a pichação básica, ou seja, eles invadiram a página, somente a página de front-end, ou seja, aquela página de informações básicas dos órgãos, e alteraram as informações. Isso é a pichação. O segundo foi o ataque de negação de serviço, ou seja, milhares de máquinas atacam simultaneamente o mesmo servidor e esse cai por ele não conseguir atender essas solicitações. Temos informações pela própria imprensa de que no primeiro procedimento, o procedimento de negação de serviço, 2 bilhões de máquinas acessaram simultaneamente o mesmo servidor e, logicamente, ele cai e não consegue atender as solicitações de serviço que foram demandadas a ele. Valber, tira uma dúvida minha. A pessoa que está em casa, o computador comum ou esses computadores de lan house e cybercafés, um hacker, alguém que sabe, tem domínio desse tipo de manobra, consegue em qualquer computador fazer algum tipo de ação de invasão criminosa? Como funciona isso? Não necessariamente, ou seja, o processo de negação de serviço é feito da seguinte forma: o hacker ele invade máquinas de pessoas inocentes, ele não rouba informações dessas máquinas e ele escraviza, a gente chama de máquina zumbi. Então tem grupos que têm 150 mil máquinas escravizadas e eles fazem esse ataque simultâneo utilizando essas 150 mil máquinas. O usuário não sabe que a máquina dele ligada na internet está atacando, por exemplo, o site do governo. Então o processo de investigação é um pouco mais complexo, mas ele não é impossível, ou seja, a polícia, em conjunto com as polícias do mundo onde essas máquinas estão localizadas, nos ajuda nesse processo de investigação e a gente tem conseguido encontrar a origem de quem escravizou essa máquina para posteriormente fazer esse ataque simultâneo. Como é que vocês chegaram com a informação, com essa suspeita, por exemplo, que essa invasão pode ter partido aqui do estado de Goiás, feita por um goiano? Olha, essa investigação está sendo direcionada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal em Brasília, com sede no edifício sede, e qualquer informação básica a mais que a gente possa dar pode atrapalhar o andamento das investigações. Então, essas informações foram repassadas pelos grupos, né? Não necessariamente uma informação verdadeira, pode ser apenas uma forma de tentar disfarçar o foco da nossa investigação, mas tudo está sendo observado, está sendo analisado para a gente ter certeza se foi ou não oriundo dessa mesma pessoa. Valber, muito obrigado por sua participação aqui no Goiás no Ar e pelas informações. Eu que agradeço. Perito Criminal Federal falando com a gente aqui no Goiás no Ar sobre a possibilidade de hackers terem, inclusive goiano, né, ter participado aí desse ataque ao site da Polícia Militar e de outros órgãos públicos também do Brasil. Trouxe informações importantes pra gente em relação à forma com que os hackers atuam. É aquilo que eu falei, né? Existe o hacker do bem que ajuda a desenvolver ferramentas de proteção e de segurança, mas boa parte desses bandidos aí acabam atacando, tirando dados, informações, senhas, prejuízos para as pessoas físicas e também para os órgãos públicos. É bom que você diga o seguinte também, né? Serve, na verdade, como guias. Muitos acabam passando informações para os outros, acaba virando esse grupo, essas quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. São 8 horas e 16 minutos agora. Obrigado pela audiência e vamos em frente.